Hoje nós vamos entender por que o RBVA está sendo foco de aportes de grandes investidores e prova disso, inclusive, é a variação que ele teve no mês, né? Você vê uma variação de 10% em um fundo imobiliário, de duas uma. Ou está tendo um movimento especulativo nesse fundo imobiliário por conta de algum evento que vai acontecer nesse fundo e o pessoal já está antecipando esse movimento. Ou o segundo ponto é que realmente estava barato, um grande investidor fez movimentações e aí também tivemos, com toda certeza, desenrolar de um pequeno efeito manada, né? Então você vê aí um fundo valorizando muito assim, a gente tem que tentar entender o que está acontecendo e ver se ele realmente ainda está descontado, se não está, como está funcionando. E vocês sabem que aqui a gente utiliza o método 2 em 1, que é a minha metodologia para descobrir quais são as oportunidades na bolsa. No caso do método 2 em 1 específico em fundos imobiliários, a gente também tem uma metodologia para ações. E aqui quando a gente olha dentro da Word que aplica o método 2 em 1 automaticamente, a gente consegue ver que sim, né, o RBVA, dentro dos fundos de renda urbana, que eu coloquei um filtrozinho aqui de renda urbana, ele é o que está em primeiro do ranking, ou seja, teoricamente, isso aqui, essa ferramenta, ela tá falando assim, Léo, lê logo o relatório do RBVA, porque provavelmente está em oportunidade. Não necessariamente indica que você tem que sair comprando os que estão bem ranqueados aqui no método 2 em 1, você precisa passar pela análise qualitativa depois da quantitativa. O método 2 em 1, a primeira fase dele é a quantitativa, né? Por isso que a gente olha ali pra gente não perder tanto tempo assim lendo o relatório. Imagina se eu fosse ler relatório aqui, já tem vários filtros, já tira vários fundos de renda urbana que você iria porventura ler e desperdiçar seu tempo, e como eu sei que seu tempo é o seu bem mais precioso, é o meu também, quer ficar com a princesa, quer ficar com a Sarinha agora que tá nascendo, a gente precisa analisar os ativos, isso não tem como a gente não analisar, seria irresponsabilidade da minha parte falar que você não precisa analisar, mas a gente precisa analisar de maneira efetiva, eficiente. Eu quero ler o mínimo de relatórios possíveis para encontrar o máximo de oportunidade possível, concorda comigo? Então já pega seu café, que a gente vai ler aqui então o RBVA hoje, pra gente ver se realmente tá a oportunidade, pra ver se realmente você tem que comprar aí, agora que ele tá descontado, se cabe na sua carteira, se não cabe. A gente vai entender o que tem por dentro para fazer realmente uma análise qualitativa, porque realmente não tem na internet aí uma análise qualitativa mais profunda desse fundo. Então, pra gente ler o relatório, aqui você clica em central de documentos ou você vai aí pelo próprio site do fundo imobiliário, tá? Aqui na Word a gente tem um central de documentos bem especializado aqui, separadinho, bem bonitinho para você acompanhar. Vou baixar aqui o relatório, já tinha aberto aqui o relatório, pra gente fazer essa análise aí, tá? Então esse é um vídeo de análise, é um vídeo mais longo, não adianta você ficar de mimimi que quer vídeo de 10 minutos, você quer vídeo de 10 minutos? Tem vídeo de 10 minutos falando desses fundos aí e de outros tipos de investimento em outros canais. Aí você pode ir para esses outros canais aí, beleza? Aqui quem vai ficar é o cara que quer aprender de verdade. Começando pelo objetivo do fundo, geração de renda mediante exploração comercial, através da alocação de ativos imobiliários e consequentemente proporcionar a seus cotistas valorização de cota. Ou seja, ele quer exploração comercial. O que é comercial? Pensa aí, fecha o olho e pensa em salinha comercial que tem dentro da sua cidade. Basicamente é isso que é um fundo de renda urbana. Basicamente é isso. Salas menores, comerciais, com o intuito de alocar para inquilinos que fazem vendas varejo, vendas vestuário, vendas no caso do varejo alimentício, como supermercados, essas coisas, né? Então, farmácias, laboratórios, agências, que inclusive é um pouco da história aqui do RBVA. Então, basicamente são salas comerciais localizadas em centros urbanos, justamente para poder diferenciar isso de outros modelos de negócio que também tem centro urbano, mas não é sala comercial. Grandes prédios, isso aí é laje. Shopping, é totalmente diferenciado. Só para você entender, dentro de um shopping tem várias salinhas comerciais, né? Essas salinhas comerciais, se o shopping fosse uma cidade, seria os imóveis de um renda urbana. O primeiro ponto aqui de destaque do RBVA é a taxa de administração, que é bem baixinha mesmo, e é sobre o valor de mercado. Eu sempre gosto que seja sobre o valor de mercado. Quando é sobre o valor patrimonial, a cota tá lá embaixo, mesmo assim o gestor tirando uma taxa grandona. Agora, quando é sobre o valor de mercado, ele é premiado se a cota sobe e ele é punido se a cota desce. Então, ele vai receber menos sobre o valor de mercado, né? Agora que o fundo está descontado, a gente viu aqui que ele está com o PVP de 0,86, ele está recebendo sobre este valor de mercado, né? Não sobre o PVP de 1. Então, na minha opinião, é mais justo para nós cotistas, né? Então, hoje ele tem 82 imóveis, 300 mil metros quadrados de área bruta locável, 17 inquilinos. Nossa, Léo, 82 imóveis, só 17 inquilinos? Normalmente no renda urbana você vai ver, por exemplo, 20 imóveis locados para o Açaí, 20 imóveis locados para o Grupo Pão de Açúcar, 20 imóveis locados, sei lá, para Renner, 20 imóveis locados para Centauro. Então você tem muitos imóveis, é absurdo o número de imóveis, porque cada imóvel é bem menor, né? Um galpão logístico chega a ter 100 mil metros quadrados de área bruta locável. Um imóvel de renda urbana, ele pode ter 800 metros quadrados, ele pode ter 600, ele pode ter 1000 metros quadrados de ABL. Então imagina, um galpão logístico de ABL locável
dá basicamente 100 imóveis de renda urbana. Então são menores os imóveis, por isso que tem muito imóvel. E aí, óbvio, também a gente tem inquilinos preferidos nessa parte de renda urbana, né? Inquilinos que são mais fortes, são carro-chefes aí. Na parte de vestuário, você pensa em quem? Vestuário. Você pensa em Rent, você pensa em Centauro, você pensa em CIA, talvez, né? Pensa mais ou menos nessas lojas aí. Aí quando a gente fala de agência bancária, pô, você vai pensar em Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú, Santander. Não tem mais outras coisas. Então você vai ter vários aluguéis de vários locais diferentes para o mesmo inquilino, né? Tem um pouquinho de vacância, 6,9, distribuição de 9 centavos, grande, né? O patrimônio líquido de 1,6 bi. O fechamento, quando o gestor escreveu essa carta aqui, estava de 8,45. Olha o quanto que ele valorizou, né? Já está de 9,12. 9,12. Deixa aqui nos comentários se isso aqui foi por conta de movimentação, porque ele estava realmente barato, ou se você acredita que dentro dos fundos imobiliários, como ainda é um setor muito pequenininho, né? Pô, o setor imobiliário ainda é bem pequenininho dentro da bolsa. O fundo imobiliário tem poucas movimentações, se a gente olhar a liquidez desses fundos, é pouquinho. Se tem um player fazendo movimentações muito grandes, principalmente que tem uma comunidade muito grande, você acha que impacta nos preços ou não? Deixe aqui nos comentários se você acha que toda essa alta aqui foi porque realmente estava na hora de valorizar, ou se foi algum impacto aí de manada nos preços. Então ele estava com yield anualizado aí de 12,8 sobre essa cota, né? Agora baixou um pouquinho porque a cota valorizou. A gente vai fazer essas contas e vamos fazer algumas simulações do que você pode esperar no RBVA quando a gente fala do recorrente. Eu sempre gravo esses vídeos de análise com vocês de fundos imobiliários e a gente sempre tem que fazer a provisão do quanto que é o recorrente, porque contar com o ovo no cu da galinha não dá, né? E quando um fundo está vendendo muito imóveis, parte do que ele está distribuindo é lucro dos imóveis. Ele não vai ficar vendendo imóvel para sempre. Logo, a gente precisa considerar o quanto que a gente vai receber de receita, principalmente em fundos de renda urbana que tem contratos de longo prazo, ou seja, basicamente, o que ele está falando para nós é o seguinte: Léo, eu vou alugar lá para Centauro e quero receber o aluguel durante 15 anos. Então, nós vamos ganhar dinheiro, você e eu, através do aluguel. Logo, a gente precisa fazer as nossas considerações de receita recorrente através de receita imobiliária, não de lucro imobiliário. Não necessariamente eu não posso contar lucro imobiliário, mas isso é contar com o ovo no cu da galinha. E tem sim gestor que consegue fazer isso recorrentemente, tudo bem, mas eu sempre prefiro fazer minhas projeções através do recorrente. E tudo que eu ganhar acima do recorrente, pô, bom demais, top, gestor tá de parabéns, eu fico mais feliz ainda, mas não quero contar, a princesa falou pra eu parar de falar esse ditado, então, né, não quero contar com a sorte. Anos de Vault, isso aqui, Vault é uma sigla em inglês que é para medir a média ponderada de vencimento dos contratos. O que é esse 6,2 anos? Se a gente juntar todos os contratos desses 82 imóveis, tem contrato que vence em 15, tem contrato que vence em 2, tem contrato que vence em 13, tem contrato que vence em 5, tem contrato que vence em 20. Juntando todos eles, a média de tempo de vencimento para vencer todos, a média ponderada, é de 6,2 anos, tá? Então, longo prazo, né? O resultado do fundo foi de 0,8 centavos e a distribuição foi de 0,9. Ou seja, logo no primeiro mês do semestre, usou um centavinho de caixa. Teoricamente não teria caixa para distribuir, porque a gente passou o semestre, então não tem lucro a ser distribuído. Teoricamente, então, a gente precisa ver o que está acontecendo aqui dentro do DRE, porque tem um centavo aí que veio de algum lugar. Daqui ele fala das atualizações de esforço e locações. Já li aqui essa parte para adiantar o vídeo para vocês. Aqui ele está falando que fez uma reunião com corretores da região e que está tentando fazer os aluguéis, inclusive vendas de alguns imóveis, aluguéis daqueles que estão desocupados e vendas de alguns imóveis específicos para poder fazer a reciclagem do portfólio. Aqui tem um imóvel que ele está construindo, a data para entrega era em junho, só que o próprio ocupante, o inquilino que ia ocupar esse prédio, ele pediu para fazer algumas mudancinhas. Eu quero o piso desse jeito, eu quero aqui, eu quero... Fez algumas melhores e aí agora a entrega vai ser no final de setembro, no final desse mês agora. Ele continua sendo remunerado, a IPCA mais 9 durante o período da obra e os custos a mais também serão remunerados, vão ser repassados ali. Então, tudo certo aqui com a Porto Belo. Porto Belo, inclusive, é uma grande empresa de cerâmica e ela tá aqui no local de São Paulo que realmente fica nessa parte das áreas das construtoras mesmo, tá? Então, aqui ele mostra o projetado para quando que ia terminar aí em 12 meses, né? E realmente, ó, vral, já tá 64% do previsto aqui tá entregue. O previsto era 64,3 e foi entregue 64,4. Então tá tudo certo aqui de acordo com o que eles estavam esperando. E agora o gestor tá falando aqui sobre a dívida que ele tem, como que ele vai pagar, tá? Basicamente é a mesma coisa do XPML, só que em proporções muito menores. XPML devia 1 bilhão. Agora aqui a gente tá falando de 25 milhões com correção monetária, vai dar ali uns 27 milhões para poder pagar e ele só tem de caixa
caixa 14 milhões. Da onde vai vir o restante? O bom de ter acontecido o que aconteceu com o XPML é que agora você já sabe o que você espera de um fundo quando acontecer e chegar esses momentos, né? Pô, eu fiz vários vídeos te explicando o que poderia acontecer, até que aconteceu aquilo que a gente esperava que aconteceria, né? É lógico que não dá pra gente prever futuro, mas a gente consegue entender como que teoricamente funciona a cabeça do gestor, porque o gestor vai querer que o fundo cresça cada vez mais, porque quanto mais o fundo crescer, mais taxa de administração ele ganha, né? E o gestor, ele fica queimado. É óbvio que um gestor, a não ser que ele tenha mau caráter, ele não vai querer destruir o fundo e depois assumir o outro fundo. E nós, que somos investidores, a gente tem que ficar de olho nesse tipo de gestor. Você vai investir num fundo que tem o mesmo gestor do XPPR? Não vai. Você vai investir num fundo que tem o mesmo gestor do TORD? Eu não vou. Você vai investir num fundo que tem o mesmo gestor do HCTR? Queimou, acabou, já era, acabou. E se você tivesse conhecimento, você não tinha passado por isso, né? Se você tivesse conhecimento, você não tinha investido nesse tipo de fundo imobiliário. Então aqui ele fala que ele pode usar o caixa, ele pode vender as posições que ele tem em fundos imobiliários e ele pode vender imóveis. Fala que em julho ele vendeu 11 milhões no CPSH, só que ele ainda tem 12 milhões no CPSH e que apesar de ele estar com um prejuízo aí de 1,3 nessa posição, pode ser que ele seja vendido. É assim que o patrimônio do fundo dá uma caída. E aí ele fala que tem uma rescisão aí a receber de Santander que vai repor esse prejuízo, né? Se não tivesse o prejuízo, não precisaria repor, poderia ser somado ao lucro, né? Mas tudo bem, acontece, os fundos caíram mesmo, ele se expôs em fundo imobiliário e aí, principalmente no CPSH, né? E aí teve esse prejuízo aí do momento de mercado mesmo. E aqui na parte de alienação de imóveis, ele fala que ele já tem parcelas a receber, então a terceira parcela da venda do Racó de 4,7 milhões, ele fala também sobre a venda do imóvel Mateu Bay aqui de 5,5 milhões, que recebeu 1,5 milhões e depois iria receber 4 milhões aí ainda nesse semestre, ou seja, tá tranquilo essa alavancagem dele, tá? Não precisa preocupar com a alavancagem do RBVA, tá tranquilo, ele consegue honrar tranquilamente com essas obrigações. Aqui ele fala, eu sublinhei isso aqui justamente para mostrar para vocês o potencial que os imóveis têm. Provavelmente, enquanto você tá assistindo esse vídeo hoje, eu vou estar falando sobre imóveis e uma forma de você investir para fugir do INSS, lá na faculdade que me chamaram a fazer essa palestra, que inclusive isso foi a resposta de Deus na minha vida. Mas isso aqui é muito importante, isso aqui é muito importante, é isso aqui que eu quero que vocês percebam em relação aos imóveis. Tem muita gente que joga contra os imóveis sem saber o que está falando. Olha só, ele fez uma alienação venda, né? Aqui o fundo imobiliário, ou ele vende ou ele doa. Alienação ou é venda ou é doação. O fundo imobiliário não vai doar, né? Então quando você vê alienação, pensa em venda, tá? Então a venda foi realizada pelo valor de 5,5 milhões. O pagamento ocorrerá em 5 parcelas, sendo a primeira de 1 milhão e 500 e o restante sendo pago 1 milhão a cada mês consecutivamente. Um imóvel de São Mateus locado para a Caixa Econômica Federal, tá? Então vendeu esse imóvel. Aí ele fala aqui sobre como foi feita essa venda. A venda foi realizada em 14,2 acima do custo de aquisição, ou seja, ele comprou a 100 milhões e vendeu a 114 milhões. E a venda gerou uma taxa interna de retorno, que é assim que você tem que calcular a rentabilidade dos fundos imobiliários, de 11,87 de imóveis em geral, né? Tem muita gente que não usa isso aqui. Então teve uma TIR de 11,7 ao ano, isso é alto, equivalente ao IPCA mais 6 ou CDI mais 3 ao ano, equivalente se a gente for considerar o mesmo período. E olha que 11,8 ao ano, no caso dessa venda aqui, não foi tanto lucro assim. Não foi tanto lucro assim. Já te mostrei várias vezes, várias tiers de 21%, de 18%, 19%, de 17%. Tem muita ação, inclusive, que não consegue bater isso aqui. O objetivo da ação é bater isso. Por isso que eu tenho 50% da minha carteira em ação. Muita gente acha que eu defendo os fundos imobiliários porque eu não gosto de ação. Não, eu tenho o dobro de posição de ação do que de fundo imobiliário. Só que tem muita gente que negligencia os fundos imobiliários. E aí também não faz sentido. Então, montar um método de alocação que seja forte e eficiente, que eles consigam se apoiar entre si. O fluxo de caixa dos fundos imobiliários apoia a volatilidade das ações e a volatilidade das ações apoia a baixa rentabilidade. Quando eu falo de multiplicação de capital dos fundos imobiliários, mas os dois juntos montam uma carteira forte, diversificada e realmente que bate as médias no mercado, cara, não faz sentido a gente não utilizar da melhor forma possível para proteger a nossa carteira e conquistar rentabilidades no longo prazo, certo? Chegando aqui, eu quero te mostrar uma coisa, eu vou até usar a minha canetinha. Perceba, primeira coisa que eu quero que você leia é essa linha aqui do resultado, tá? Porque a linha do resultado é o quanto que o fundo tá conseguindo gerar de lucro, tá? Tá conseguindo gerar de lucro. Resultado, eu já ensinei isso aqui para vocês na DRE. Resultado, ele é receita menos despesa. O quanto eu ganhei menos o quanto eu gastei igual a resultado, certo? Então, olha só, quando eu olho para o resultado, ele tem que ser maior do
que o distribuído. E aqui a gente vê que o resultado está menor do que o distribuído. Ou seja, eu estou distribuindo mais do que eu tive de resultado. Ó, resultado 8 centavos, distribuído 9. No outro mês, resultado 8 centavos, distribuído 9. No outro mês, resultado 7 centavos, distribuído 9. Uai, Léo, como assim? Como que pode um trem desse? Como que ele está distribuindo se ele não tem de resultado? Porque ele está usando do caixa. E olha só da onde que vem o caixa. Aí aqui em maio ele fez venda, tá? Aqui inclusive, ó, receita de vendas de imóveis. Fez uma venda lá de 4 milhões, 4,9 milhões. Aí ele subiu o resultado dele para 19, olha lá, ó. E ele distribuiu 14, então sobrou 5 milhões. Ou seja, ele fez um resultado de 3 centavos por cota, distribuiu 9. Sobrou quantos centavos? 4 centavos, né? Aí ele pode agora ir distribuindo isso aqui conforme o tempo vai passando. Então perceba, essa distribuição aqui de 9 centavos que ele tá fazendo mensalmente, é o recorrente dele? Responde para mim com sinceridade aí nos comentários. Os 0,9 centavos, você pode esperar todos os meses? Você pode esperar todos os meses? Não, você não pode esperar 0,9 centavos todos os meses. Porque esses 0,9 centavos todos os meses vem proveniente de algumas vendas. E aí a gente tem que calcular o recorrente aqui. Então a gente vai falar sobre a DRE e no final a gente vai calcular sobre o recorrente, o que você pode realmente esperar do RBVA. Porque será que a galera realmente é muito boba de deixar o RBVA tão descontado assim, sendo que ele tá pagando demais na conta? Vamos ver? Então olha lá, em julho, você sempre tem que olhar, pô, julho tá 2 meses para trás, né? Só que os fundos, eles soltam no último dia útil do próximo mês o resultado do mês anterior. Então, no último dia útil de agosto, que é o tempo que eles têm, eles soltam um resultado de julho. A gente vai ter o resultado de agosto até o último dia útil de setembro. E assim por diante, tá? E primeiro tem que esperar receber todos os aluguéis para depois eu fazer o resultado. Não adianta você querer o resultado de julho em julho, porque pode ser que ele nem recebeu todos os aluguéis ainda, como que você vai saber? Então tem que receber o resultado de julho em agosto. Aí a gente tá em setembro e ainda não tá lendo de agosto, porque ainda em setembro, nós estamos no início de setembro, ele ainda não terminou de fazer o relatório. Eles têm até o último dia útil do mês. E tem alguns fundos que atrasam mesmo. E já mostra a qualidade ali da gestão, tá? Então aqui a receita de locação 16 milhões, teve receita financeira negativa, porque teve um negativo aqui de 1,7 milhões, e aí receita com rendimentos aqui de fundos imobiliários 600 mil, e aí teve então um negativo de 1 milhão. Aí depois despesas, ó, 2 milhões aqui de despesas, e aí tivemos o resultado de 12 milhões, que basicamente é o que vem sendo recorrente. Se a gente tirar realmente aqui as vendas, ó, 12, 11, aqui foi venda, né? Aqui foi um efeito de não ter tanta despesa financeira, esse outros aqui, né, de despesa imobiliária talvez, né? Esse outros aqui não tá bem especificado, mas fica na parte financeira. E aí depois voltou 12, ó. A média, o acumulado do resultado no ano foi 97, dividido por 12, olha lá, dá até um resultado um pouco menor, né? Você já vai guardando esses insights aí para quando a gente vai fazer a nossa simulação. E aí o distribuído aqui foi 14, então fez um resultado de 8, distribuiu 9, por isso que o acumulado está de menos 1 centavo aqui, né? Porque ele precisou usar 1 centavo para subir esse 8 aqui para 9, beleza? Porque pagando 9 centavos, ó, 9 centavos dividido pelo valor da cota hoje, eu não vou nem usar a cota daquela hora, né? Tava gerando dividendo yield de 12. Então, ó, 9 centavos dividido por 9,12 vai pagar basicamente quase 1% ao mês. Isso em fundo de tijolo é muita coisa. A gente pega e analisa isso aqui, ó, 9 centavos vezes 12, 0,09 vezes 12 dividido por 9 e 12, vai dar aí um yield de 11,84, tá? 11,84. Dividendo yield anualizado se ele continuar pagando 9 centavos e continuar nessa cotação, né? Se você, para você que tá comprando agora. Então dá para dizer que sim, o rendimento desse fundo não é baixo não, rendimento muito bom. Tá descontado pra caramba, né? Aqui fica bem claro o resultado que ele é capaz de gerar e os momentos que ele faz vendas, ó. Tá vendo os momentos que ele faz venda? Parece um HGLG, né? Um HGLG também vive disso. Aqui a gente consegue ver o dividendo yield levando em consideração a cota patrimonial, tá? De 10,2. Isso aqui, se o PVP tivesse de 1, você estaria recebendo 10,2. Se você pagasse 1 de PVP, né? Quando a gente olha a cota de mercado, tá de 12,8. Agora a gente viu que tá de 11,84 a cota atual, né? Aqui ele traz um gráfico, ele diferencia a rentabilidade da gestão ativa e a rentabilidade desde o início. Consegue ver que a gestão ativa começou aqui em maio de 2018. 6 anos antes já existia, só que ele tinha uma gestão passiva. Eu não sei quem lembra aí de vocês, e se você lembrar, deixa aí nos comentários, quero ver quem são os velhinhos aí dos fundos imobiliários, do fundo chamado BBPO, que era um fundo também de renda urbana, só que para agências do Banco do Brasil. Hoje você tem também aí o CAIXAG, né, que também é um fundo de renda urbana para agências da Caixa. O BBPO, ele virou TVRI. Aqui era gestão passiva e aqui virou gestão ativa. Mesma coisa o RBVA. O RBVA, ele era um fundo só de renda urbana para poder alugar para agência bancária. Não era tudo de um só, né? Então tinha diversificação, Santander, Caixa, a maior parte era Santander e Caixa, mas também tinha um pouquinho de Itaú e tal. E aí depois, em 2018, 6 anos, o gestor falou assim, pô, não, eu vou dar uma variada. De lá para cá ele tá tentando e tá sofrendo, né, para poder fazer essa variada, porque ele precisa vender imóveis, fazer um giro, às vezes lida com vacância, às vezes lida com construção, que é o build switch, com
constrói de acordo com a necessidade do cliente, do inquilino. Então você vê aí que ele está sofrendo para conseguir ganhar do IFIX. Não que isso seja muito ruim, porque se você se posiciona em momentos estratégicos, como aqui, se você se posiciona em momentos realmente estratégicos no RBVA, você consegue sim bater esse IFIX no longo prazo, né? Isso aqui é o cara que comprou aqui e está observando as coisas acontecerem, o que não é verdade na nossa vida real, né? Se você compra aqui, por exemplo, está comprando abaixo do IFIX, e se o fundo valorizar, você tende a ter uma rentabilidade maior que o IFIX. E aí a gente chega aqui na parte de tipologia dos imóveis, né? Dos ativos investidos. Então, 82% é imóvel de varejo normal, eu vou até te mostrar aqui algumas fotos, e 15% é imóvel de varejo AAA. A gente tem classificações, né? A, AA, AAA, que é a qualidade do imóvel. Esse é bom, mas não é o melhor. Esse aqui é melhor do que o anterior, esse aqui é o melhor que tem. Ele tem outras classificações de imóveis também, tá? Aí ele tem um pouquinho de alocação em shoppings, que é através dos fundos imobiliários lá, né? Alguns FIs para fazer essa exposição e um pouquinho de fundos imobiliários também. Mas prioritariamente você consegue ver aí que ele tem 97%, né? 97, quase 98% em imóveis de varejo, renda urbana mesmo. E aqui ele mostra, olha só, eu tenho 29 imóveis alugados para Caixa, 13 imóveis vagos, 8 imóveis para Pão de Açúcar, 8 imóveis Santander, 6 imóveis Cogna, 5 imóveis Pernambucana. Isso aqui dentro das alocações de varejo, né? São 81 imóveis. E aqui as alocações de shopping, ele tem alguns fundos imobiliários para expor ele em shoppings. Então LASC, o SHPH e o CPSH. Tem uma participação aqui no Shopping Iguatemi também. Aqui ele mostra os principais imóveis AAA na região de São Paulo. Então Centauro, eu vou até te mostrar esse imóvel aqui, vai ser legal você ver ele. Tem alguns imóveis aí de maior qualidade. Mostra a receita aqui por estado, grande parte no estado de São Paulo, né? E varejo, São Paulo é o chefe mesmo, não tem o que fazer. A receita por indicador, olha lá, como que vai ser ajustado a receita. Eu falei para vocês que os aluguéis são de longo prazo, 10, 15 anos, certo? Então como é de longo prazo e eles são atípicos, ou seja, o inquilino, ele sofre muito se ele sair, se ele realmente rescindir esse contrato, ele tem que ter uma vantagem também. Ele não pode ficar só na desvantagem, na verdade? Imagina só o Luiz, que é o dono desse apartamento, fala assim, Léo, eu alugo, mas eu só alugo para 15 anos, 10 anos, tem que ficar aí 10 anos. Se eu for aceitar, porque eu quero ficar aqui 10 anos, né, pensa num galpão comercial, numa sala comercial, a Pernambucanas, olha, pô, isso aqui é o centro da cidade, é a esquina mais top da cidade, eu quero ficar aqui 15 anos. Então, teoricamente, a Pernambucanas fala assim, não, eu vou ficar aqui 15 anos, mas eu também quero a segurança de que não vai ter revisional de contrato. Não vamos ajustar o valor desse aluguel frente ao mercado, a gente vai contratar aqui agora e a gente vai só ajustando pelo IPCA. Então, contratos atípicos, que é a característica, né, da maior parte dos rendas urbanas, no caso da RBVA, se eu não me engano, é 57% ou 52% de contrato atípico, a gente vai ter só e apenas só o ajuste pelo IPCA ou pelo IGPM, né? IGPM ainda, inclusive, é um ajuste antigo. Atualmente é só o IPCA mesmo. Então, o aluguel vai sendo ajustado pelo IPCA, a receita imobiliária do fundo vai sendo ajustada pelo IPCA. Então, tem reajuste de IPCA sim, tá? Ah, não, então quer dizer que os atípicos são ruins? Não, imagina, dá previsibilidade pro RBVA. 15 anos de receita ajustado pelo IPCA. Então, ele já sabe o tanto que ele vai receber até lá no 15 anos. E se o inquilino sair, o valor da multa é o remanescente dos aluguéis. Então, fiquei 2 anos. Meu contrato era de 10, estou devendo 8 anos de aluguel. O inquilino não sai nem a pau, né? Só sai se realmente estiver muito ruim para ele. E provavelmente se ele sair, ele não vai pagar isso aí, vai ter que entrar judicial. Mas em geral, se o inquilino está em boa saúde, ele realmente não vai sair. Aqui ele mostra o cronograma de vencimento dos contratos, maior parte ali em 2029. Tem que ver se vai ter renovação ou não. Aqui os ajustes e aqui qual é o setor, né? Olha lá, 26% é bancário, 22% é alimentício, 20% é educacional, 12% tá vago, 7% é vestuário, 5% esportivo e 5% outros ali. Então aqui você consegue ver quem são os locatários, ó, Cogna é educacional, Caixa que é bancário, Santander que é bancário, tem um pedaço vago aqui, né? Açaí que é alimentício, Grupo Pão de Açúcar alimentício, tem o Centauro, Pernambucanas, Renner que é vestuário, né? Aí a receita por locatário, olha que bonito isso aqui, ó. Caixa paga 25% da receita, apesar de ocupar só 14% do espaço. Significa que aqui na Caixa a gente tem mais imóveis caros, né? Provavelmente mais imóveis AAA. É que a gente consegue ver os imóveis agora. Eu falei para vocês que eu ia mostrar um imóvel AAA e comparar esse imóvel AAA com um imóvel que não é AAA, né? Então, vou pegar aqui, ó, o Grupo Pão de Açúcar, que tem um imóvel AAA. Vou abrir aqui agora, ó. Vou abrir. E um Grupo Pão de Açúcar que não tem um imóvel AAA. A gente vai ver a diferença do AAA com o não AAA, tá? Olha só, o AAA é esse aqui, tá vendo? AAA, bonitão, esquina específica aqui. Normalmente esquina é o melhor local, né, para centro comercial. Até o guardinha tá ali. Será que nós conseguimos entrar dentro? Não conseguimos entrar dentro, não. Mas olha só o nível do outro. Tá vendo a diferença? Varejo normal, varejo AAA.
até sair um pouquinho aqui, ó. Varejo normal, varejo AAA. Vou olhar de canto aqui pra você ver. Tá vendo a diferença? Isso que é AAA, né? E realmente, o grupo Pão de Açúcar provavelmente nunca vai querer sair daqui. Mas e daqui? Se ele achar algum cantinho melhor, né? Ele mostra todos os imóveis. Depois se você quiser ficar brincando aí de olhar. Que a parte de cronograma de amortização a gente já falou, inclusive, né? Ele vai conseguir pagar. Depois ele vai ter uma outra parcela grande aqui em 2026 e em 2027. Então tá meio apertado esses 3 anos. Vai ter que continuar fazendo vendas aí para poder pegar, angariar esse dinheiro aí que vai reduzir um pouquinho a receita imobiliária, mas ele tem muito imóvel vago, então dá para ele alugar esse imóvel vago, dá para ele vender o que tá vago, dá para ele tirar esse dinheiro do que tá vago, que não tá gerando receita. Então a gente pode até desconsiderar essas vendas, porque se a gente fosse fazer de maneira profissional, você vê que não é tão fácil assim, né? Você fazer uma análise, não é só tipo, eu vou comprar e pronto, comprei. Não, para você fazer uma análise profissional, você teria que simular o quanto de receita imobiliária ia deixar de incorrer para o fundo, já que ele vai fazer algum tipo de venda para poder honrar com essa obrigação, se ele vai emitir CRI ou não, porque se ele emitir CRI, ele vai gerar uma despesa financeira que vai comer um pouquinho da receita imobiliária, só que ele tem uma parte vaga, então, teoricamente, se ele alugar isso aí, qual o potencial dele alugar isso aí? A gente vai desconsiderar esses pontos aqui para você começar a fazer sua análise muito melhor do que muita gente, tá? Muito melhor do que muito cara que grava vídeo para o YouTube. E aí, beleza, finalizou. Na conclusão da leitura do relatório, não é um fundo ruim, concorda comigo? Não é um fundo ruim, é um fundo que tá redondinho, encaixadinho, tem seus imóveis aí, alguns que são varejos normais, mas esses imóveis aí, eles realmente conseguem ser alugados para qualquer tipo de comércio, né? Qualquer tipo de inquilino ali comercial, realmente. Então não é um fundo que tá com problemas, que pode realmente ficar sem receita, alguma coisa do tipo, não. A alavancagem não é assim, meu Deus do céu, desesperadora. Tem uma alavancagem alta para esses 3 anos, desse ano tá seguro, dos próximos 2 anos vai ter que dar um jeitinho ali de vender algumas outras coisas, mas ele já tem parcelas a receber, então não tá assim, meu Deus do céu, é um fundo muito ruim para estar descontado deste tanto aqui que tá, né? Mas você consegue perceber também que de todos os imóveis que ele tem, não são todos os imóveis que são muito bons. Concorda comigo? Se a gente for olhar para qualidade dos imóveis, porque tem uma coisa que é a localização, tem uma coisa que é a qualidade dos imóveis. Adianta eu ter a localização boa se o imóvel é muito ruim? Adianta, pô. Mesmo sendo um imóvel muito ruim, se a localização é boa, vai ter gente querendo ficar lá. Mas é óbvio, eu não vou conseguir inquilinos muito bons se eu não tiver imóveis muito bons. E aí a gente parte do princípio de que, teoricamente, o RBVA vai ficar fazendo essa reciclagem, que é ok, né? Que é assim mesmo, tem que fazer reciclagem de portfólio. Vai vendendo os imóveis mais velhinhos, vai comprando os imóveis mais bem localizados, mais novos, e isso vai ter um custo que vai consumir um pouquinho do dinheiro ali do fundo, né? Então reduz um pouquinho da receita mesmo que esperada ali, seja por dívida, seja por compromisso de venda, seja por compromisso de compra, né? Então vamos fazer a nossa simulação aqui do que seria o recorrente. E aí, Léo, você vai falar assim, é muito difícil fazer essa recorrência aí, porque, em fevereiro tava recebendo 13 milhões, depois 14, depois 14 de novo, depois 16, depois 17, agora 16. Pois é, tem reajustes aqui, né? Existem reajustes. O que a gente pode fazer é uma média desses meses aqui, tá? Então a gente consegue pegar essa receita imobiliária acumulada no ano. É óbvio, quando o fundo compra um imóvel novo ou aluga um imóvel novo, ele vai conseguir aumentar essa receita. Eu vou fazer aqui de maneira muito mais trivial, né? De maneira muito mais simples para você aprender qual que é o processo. Quero aprofundar? Pô, aí eu te convido a fazer parte da turma do Método 2 em 1, porque lá a gente faz lives para leitura de IRI. Eu não consigo ficar 3 horas com você aqui no YouTube, até porque isso não daria view nenhuma, né? E convenhamos, eu preciso que você curta o vídeo, preciso que você se inscreva no vídeo para o canal continuar crescendo. E aí, se você quiser realmente uma aula específica sobre isso aqui, simulação, a gente abrir, destrinchar em forma trimestral, em forma mensal e tal, de maneira profissional mesmo, eu te convido a fazer parte do Método 2 em 1, tá aqui o QR Code. É baratinho, de verdade mesmo, porque isso aqui faz parte de um propósito, inclusive. Você nunca vai encontrar na sua vida um curso de fundo imobiliário tão completo por esse valor. Você vai pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 reais, e quando você quiser se aprofundar, você volta aqui pro Método 2 em 1, que tem mais de 120 aulas e live todos os meses, tá? Mais de 3 horas, 2 horas e meia no mínimo as lives. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a parte da receita de locação, porque se eu pegar aqui o acumulado do ano, eu tô considerando também as vendas, tá vendo? Então eu não quero considerar as vendas, foi 5 milhões a mais ali no caso das vendas, né? Então hoje eu vou pegar esses 107 milhões, 631,072 e vou dividir por 12, acumulado no ano, né? Então basicamente deu uma receita aí de 8,9. Pô, Léo, 8,9 não faz sentido porque tá agora, porque agora já tá praticamente o dobro. Concordo plenamente. A gente vai ter que ajustar essa receita, né? Então como que a gente faz esses ajustes? Para você entender de maneira muito básica aqui, tá? Pega os últimos 3 meses e faz a média, da maneira muito básica, porque teoricamente é o que tá mais recente no portfólio. Você inclusive começou a perceber o porquê que o fundo tá descontado antes e porquê que agora ele tá valorizando, porque ele veio melhorando. Concorda comigo? Ele veio melhorando. Na média do ano, 8,6 milhões de receita, e
agora ele já tá aí com 16 milhões, né? Então, ele foi melhorando. Eu vou pegar a média de 16,5 milhões, tá? 16,5 milhões de receita imobiliária. É a média que ele tem aqui recebendo de aluguel dos últimos 3 meses. Daí a gente entra aqui para a parte financeira. Ele tem esse outros aqui que não fica muito claro o que é esse outros aqui, né? O gestor não deixou muito claro. E aí tem o rendimento de FI. O rendimento de FI ao longo do ano foi 4 milhões. E essa despesa aqui financeira, que basicamente foi mais despesa do que receita, né? Foi 2,1 milhões negativo. Então, teoricamente, ficou 1,8 milhões aqui da receita financeira do fundo. Sendo bem sincero, ele vai usar grande parte do caixa para poder pagar, amortizar agora essa dívida e vai usar pedaço ali que ele tem também de fundos imobiliários. Grande parte do CPSH ele vai vender. Então, a receita do rendimento do FI vai cair e a receita financeira também vai cair, porque ele vai tirar do caixa. Então, eu não vou nem considerar isso aqui. Eu tô fazendo uma projeção bem conservadora, tô fazendo uma projeção bem simples, mas tô jogando contra o RBVA. Você tem que jogar contra os seus ativos. Não contra de ridiculamente contra, mas jogar um pouquinho mais conservador, porque se você for conservador, toda notícia que vier positiva vai ser, meu Deus, pô, melhorei muito minha rentabilidade. E você normalmente não vai receber muita notícia negativa. Se você considera isso aqui como ok, e aí daqui 2 meses o fundo vende o CPSH, diminui o rendimento do FI, tira o caixa, diminui a receita financeira, eles falam, nossa, diminuiu a receita financeira, minha simulação não contava com isso. Pois é. Né? Pois é. Então não vou considerar isso aqui, tá? Não vou considerar isso aqui porque ele ficou 1,8 no positivo do ano, que isso aqui dividido por 12 vai dar mais ou menos 120 mil reais aí por mês. E aí eu vou desconsiderar porque vai fazer a venda do CPSH e do caixa, né? Que teoricamente, inclusive, daria para dar uma negativada aqui, mas vou deixar nisso. As despesas, tem despesa com CRI, que é dívida, tem despesa com vacância, que é o que ele tem realmente vaga. Eu vou considerar que teoricamente não vai alugar, tá? Que vai continuar com isso, porque você tá comprando um fundo que tem isso. Você pode ficar com a perspectiva de que vai melhorar, mas primeiro faça a simulação conservadora. Aí taxa de gestão e outros, despesas imobiliárias, essas coisas, né? Então a gente vai pegar aqui os 17 milhões, 0,36, 0,24 e dividir por 12. Mais ou menos é a despesa média do fundo, tá? Então tá 1,4 milhões. Então se a gente pega os 16,5 milhões menos um 1,4, 20 milhões aqui que eu vou arredondar, ó, fica aí um resultado do fundo médio de 15,08. Uai, Léo, então parece que ficou legal, né? Porque se o resultado esperado vai ser de 15 milhões, pô, ficou bom, né? Porque o distribuído tá de 14, vai ficar sobrando 1 milhão todo mês. Exatamente. Dá então para considerar que a gente poderia continuar tendo uma receita de 0,9 centavos por mês? Dá para considerar que a gente poderia receber 0,9 por mês. Por que os resultados neste momento, Léo, tá sendo 0,8? Porque neste momento aqui, ó, tá tendo muito impacto desse outros aqui, ó, que não foi assim todos os meses, né? Então, se a gente não tivesse esse impacto, se a gente tirasse isso aqui, né, inclusive da simulação, mesmo tirando o rendimento dos fundos e tirando aqui essa receita negativa aqui, ou no mínimo colocando aqui que não vai ter rendimento nenhum de FIs e fazendo a média dessa despesa no ano, que vai dar 281, mesmo assim ficaria ali com 14,7 milhões, né? Ou seja, o suficiente para pagar 0,9, né? Então dá sim para contar com 0,9. O fundo imobiliário lá em 2024, inclusive, pagava até um pouquinho mais, ó, 10 centavos. Começou a pagar 0,9 lá a partir de novembro. E aí provavelmente ele vai continuar pagando 0,9 até dezembro ali. E aí você tem que continuar acompanhando o fundo para ver as perspectivas futuras em cada carta, né? Vamos terminar de fazer aquele galpão, vamos vender tal coisa, vamos alugar tal coisa. A gente considerou aqui que ele vai continuar tendo gasto com vacância. Então, se ele começar a alugar isso ou vender isso para poder quitar um pouco dessas despesas financeiras aqui, pois é, o fundo então tá redondinho, né? É um fundo redondinho. É o fundo que tem a melhor qualidade de imóveis e qualidade técnica da bolsa lá na parte de renda urbana? É óbvio que não, né? Porque se fosse, ele não estaria aqui descontado como ele está. Olha os pares dele, tudo muito próximo de PVP de 1. Por que ele tá 0,86? Primeiro, um pouco é de desconto racional e o outro pouco é que se a gente considerasse, presta atenção, tá? Se a gente considerasse que ele fosse valorizar para PVP de 1, ou seja, todos os imóveis cotados aí, o seu valor patrimonial mesmo, ele ficaria ali com o PVP de 1, muito parecido aqui com o HGRU. Perceba, o HGRU tá pagando aí 9,95 dividendo yield com o PVP de 0,98. Se a gente fizesse essa mesma coisa com o RBVA, lembra lá do dividendo patrimonial? Pois é, ficaria na casa dos 10%. Então, você trocaria HGRU por RBVA se os dois tivessem de PVP de 1? Não, né? Pois é, por isso que esse aqui fica descontado, porque ele precisa ficar descontado justamente para ele pagar mais do que o HGRU, porque se a gente comparar HGRU com RBVA, o HGRU tem um portfólio melhor. Então, o que sustenta esse pagamento maior, justamente para poder fazer sentido o cara ir lá e comprar o RBVA ao invés de HGRU, é justamente esse desconto. Então, não espere que esse desconto vá desaparecer, tá? Não espere que esse desconto chegue ali no patrimonial de 1, não. Porque se isso aqui chegar ao patrimonial de 1, teoricamente, a gente também chegaria ali no PVP de
de 1.05 aqui no caso do HGRU também, né? Porque um portfólio melhor, pagando o mesmo tanto do que um portfólio pior, faz sentido, na verdade. E eu quero só deixar um recado, agora você pode se tornar membro para ajudar o canal, tá? Você não ganha muita coisa sendo membro não. Você vai apenas ter a oportunidade de eu analisar sua carteira e vai ter a chance de ganhar um kit da geração de dividendos dentro da sua casa aí. Eu mando para você café, caneca, caderno e marca-página. E se você se tornar membro aí, pela bagatela de R$ 7,99, né? Mesmo com a Coca-Cola. Eu coloquei esse membro porque eu descobri que se você se torna membro, o YouTube entende que o canal é bom demais. O like já só não basta. Então o YouTube distribui mais vídeos de canais que tem essa função de membros ativada e que tem muito membro, né? E aí ele joga esse vídeo para mais pessoas. Então se você quiser me ajudar a bater minha meta de 1 milhão, se você gosta desse tipo de análise mais profunda, um negócio mais, né, pra você sentar e prestar atenção, se você não é aquele cara que gosta só de entretenimento, você tá no canal certo. Você finalmente chegou no canal certo, porque aqui eu sempre vou te honrar com o máximo de conteúdo possível, meu amigo. Vou sempre dar 320%. 100% meu, 220% de Deus para te ensinar da maneira mais didática possível. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, até o próximo vídeo que será excepcional.